Opa! Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Aqui é o professor Glauco. Tenha uma excelente noite. Estou mais uma vez publicando um vídeo sobre a teoria da origem da vida. Agora vou dar uma breve explicação. Acho que vou tomar no máximo uns 15 minutos do tempo de vocês para poder estar explicando e vocês conseguirem desenvolver mais o raciocínio sobre o que foi a teoria da origem da vida, o que é a biogênese, o que é a biogênese, tá bom? E para vocês fazerem as atividades propostas no Google Classroom, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é um pouco da história, um pouco de intertextualidade, tá bom? Vamos passar aqui o primeiro slide, tá certo? Um pouco de intertextualidade. O que acontece? Desde quando as pessoas começaram a pensar, elas vêm se perguntando várias coisas que acontecem no cotidiano. Um dos primeiros pensadores que formularam a hipótese da geração espontânea da vida foi o próprio Aristóteles, um grande filósofo grego, tá? Mas ela foi amplamente diversificada na Idade Média e depois do surgimento da nossa grande religião mundial, que é o cristianismo, maior religião do mundo, tá certo? Então, quer queira você, quer não, você se for de outra religião, você também precisa respeitar, assim como os católicos precisam respeitar as outras religiões. O cristianismo é a maior religião do planeta, tá certo? Só que é o seguinte, pessoal, se vocês forem ler o primeiro livro da Bíblia, ele é uma síntese da abiogênese. Por quê, professor? Olha só. Deus criou Adão, sua imagem e semelhança, através do barro. A teoria da abiogênese, pessoal, relata justamente isso, que a vida nasce através de matéria inorgânica. Pode ser de uma mesa, pode ser de um ventilador, de uma camisa, não importa. Para os abiogenistas, lembre-se, os defensores da geração espontânea, a vida era criada através de um ser inanimado. Também eles tinham a sua referência da Bíblia Sagrada, porque na Bíblia Sagrada dizia que Deus criou tudo em 6 dias, no 7º descansou, e dentre uma de suas criações foi o homem que através do barro, veja só, o barro, matéria inanimada, tá certo? Através do barro, ele criou o homem, e através da costela de Adão, criou Eva. Então, olha só, outro mecanismo inanimado, uma peça anatômica de Adão criou Eva. Claro, se nós fôssemos levar para um assunto lá do 3º ano, que é de clonagem, você realmente consegue retirar o DNA e colocar e fazer um novo ser, provavelmente isso é possível, tá bom? Mas vamos ficar na questão da abiogênese e da biogênese. Só que aí, o que acontece? Naquela época, pessoal, olha só, o explicativo. Determine materiais brutos teriam o princípio ativo e a força capaz de comandar reações, transformar seres inanimados em seres vivos, e assim sucessivamente. O que acontece? Naquela época, os europeus, onde viviam as maiores mentes que transformavam ciência em realidade, viviam uma peste chamada peste negra. Pessoas que não tinham riquezas eram simplesmente largadas ao céu aberto e aí ficavam apodrecendo ao céu aberto. Muitas vezes alguns coveiros iam lá, retiravam os corpos e levavam para covas comunitárias. Se você pegar a referência, meu querido, se você assiste Netflix e assiste aquele desenhozinho chamado Desencanto, até separei aqui, Desencanto, você vai pegar a referência. Tá dando para ver direitinho aí?
Pega a referência, sente a referência, olha só. Ali, ó, peraí, vai dar certo. Aqui é o primeiro capítulo de Desencanto. Aqui você consegue ver a princesa Tibine, que foi pega lá pelos soldados, que ela estava festejando. E olha só, olha aqui, ó. Praga, controle de praga. Tá aí os corpos apodrecendo e tem sempre um coveiro levando eles embora. Inclusive tem até um ainda vivo, para você ter ideia. Então isso era uma cena meio que normal na Idade Média, naquele tempo, tá certo? Então foi a partir daí que esse rapaz, um rapaz chamado Francesco Redi, começou a pensar, não, mas espera aí. Eu vi a carne apodrecendo no meio da rua e eu vi que ela tinha larvas. Aquela carne não pode criar larvas. Então ele começou a fazer o seu experimento. Olha aqui o experimento dele. Ele deixou frascos que ficaram abertos e frascos cobertos com gases, para vedar, tampar. Os frascos que ficaram abertos, as moscas adentraram os frascos, colocavam as suas larvas, tá certo? E essas larvas viraram vermes, essas larvas eclodiram, viraram vermes, tá certo? E se alimentaram da carne em putrefação. O frasco vedado não criou larvas. A carne apodreceu, mas não criou larvas. E isso aí era um choque na biogênese. Por quê? Ora, veja só, a vida não é gerada espontaneamente através de uma matéria inanimada? Então, nesse caso, era para ter gerado vida. Por que não gerou? Então, alguns abiogenistas, né, começaram a questionar, dizendo, olha, isso aqui estava tampado com gás, mas não entrava o princípio ativo que pode dar a vida, chamado oxigênio. Aqui não entrou oxigênio, então nós não podemos considerar. Ficou nessa briga aqui e acolá, até que apareceu esse cara. Esse cara é o descobridor, descobridor, ele que inventor. Ele é um inventor/descobridor do microscópio. Ele inventou o microscópio e, por consequência, descobriu o micróbio, que são pequenos seres, organismos que possuem uma atividade, vivos. Eita, que não está ficando mais, tá? E aí, agora? Os abiogenistas disseram, não, seres tão pequenos e seres que seres que possuem estruturas tão pequenas e tão simples, são incapazes de fazer reprodução, sendo gerados assim por geração espontânea. Só que aí apareceu um cara ainda mais sem vergonha chamado Niederhan, que ficou numa briga grande com esse cidadão chamado Spallanzani. John Needham pegou e fez um experimento caldo nutritivo. Ele pegou um caldo e colocou em frascos. Um ele deixou aberto e outro ele deixou vedado. Aqueceu até sair vapor, vedou um e depois o outro deixou aberto. Só que aí, nos dois caldos, surgiu micróbios. E ficou meio estranho, porque se um era para ser vedado, então aquele experimento de Redi que eu disse anteriormente não era para ter, então estava ultrapassado, então não existia. Só que Spallanzani fez a mesma coisinha, além de criticar, né? Fez a mesma coisinha e não deu vida. Então começou uma brigazinha entre eles dois. Spallanzani dizia que Needham não aqueceu o tubo. Needham dizia que Spallanzani estava fazendo os mecanismos errados, etc. Até chegar um prêmio da Academia Científica da época, dizendo, olha, vamos dar um prêmio para quem conseguir comprovar que a biogênese está ultrapassada e a biogênese é a teoria certa. Aí apareceu esse cara, Louis Pasteur, que é um cientista francês, e ele elaborou
uma forma demonstrando que, sim, era possível ter um fim à biogênese. Como é que ele fez? Ele pegou a base dos experimentos de Needham e de Spallanzani. Só que, ao invés de fechar os frascos e ao invés de deixá-los totalmente abertos, ele queimou o gargalo do tubo de ensaio, puxou e formou como se fosse um pescoço de cisne. Dentro do tubo de ensaio existia o caldo nutritivo. Ele aqueceu o caldo como manda, os 30 minutinhos para ferver, e depois deixou alguns dias ao ar livre, com o pescoço totalmente aberto. Lembrando, a intenção de Pasteur era que os micro-organismos entrassem, mas não conseguissem passar por esse tubozinho, por esse pescoço de cisne, porque o oxigênio iria entrar para cá, mas só que por aqui ficaria os micro-organismos, até porque eles não conseguem sair andando, eles só saem através do ar. E se não tem ar passando, somente o oxigênio entrando para dentro do tubo, o micro-organismo não queria entrar na solução. No final das contas, ele quebrou o gargalo, expôs o conteúdo e disse: olha, está aqui. O conteúdo está aqui, está aberto, não tem contaminação, portanto, é essa a teoria, a biogênese. Através de Pasteur, nós temos o método de pasteurização, tá certo? Que é utilizado até hoje para fazer vários produtos, queijo, manteiga, leite, aqueles leite de caixinha é feito no Ultra Height, eu me esqueci a terminologia, que eles super esfriam e superaquecem, logo assim, ele superaquece e depois super resfria, que é para matar o máximo de micro-organismos através do método de pasteurização, tá certo? Esse foi o conteúdo de hoje. Tenham uma excelente noite e muito obrigado pela atenção de vocês.